Bom, galera, vamos falar do jogo a partir de agora. Não tem como não falar da partida sem analisarmos essa escalação bizarra. Bizarra. O Renato tem se especializado em se superar. E eu não estou elogiando. Eu tenho pedido aqui, já há algum tempo, um padrão de jogo, um time titular. Renato está há 4 meses do Fluminense, é incapaz de mostrar para a gente qual é o time titular. Por pior que seja o Fluminense, por mais homogêneo que seja esse elenco, você tem que ter um time que você minimamente confia. Você troca 2, 3, vai lá, 4 peças, mas o Renato, de um jogo para outro, ele troca 7, 8 peças. Vamos lembrar aqui. Do jogo do Flamengo para o Palmeiras, o Renato trocou 7 jogadores e mudou o esquema. Saiu do 3-5-2 para o 4-3-3. Do jogo do Palmeiras para hoje, o Renato mudou 8 jogadores e, de novo, mudou o esquema. Saiu do 4-3-3, voltou para o 3-5-2. E no intervalo do jogo hoje, mudou 4 jogadores, saindo do 3-5-2, voltando para o 4-3-3. Já já a gente fala do segundo tempo. Então, meus amigos, por pior que seja esse Fluminense, é uma equipe limitada, mas não é o pior time do campeonato. Vamos deixar isso muito claro. Você tem que definir uma equipe. E a escalação absurda do Renato hoje contribuiu muito para essa derrota. Muito. Renato começa o jogo sem o Inácio, que se machucou, vai ficar mais de um mês e meio fora. E ele ressuscitou o Manuel, que não jogava há 2 meses. E montou um time num 3-5-2, sem ala esquerdo, porque o René teve um problema no calcanhar e o Gabriel Fuentes um desconforto muscular, apesar de terem viajado para São Paulo, já que o Fluminense vai depois para Porto Alegre na sequência. O Renato relacionou o menino da base, o Wagner, que é lateral esquerdo, mas preferiu improvisar o Canóbio de ala esquerda. E o Fluminense entrou em campo com Fábio, Manuel, Thiago Silva e Freitas. Ala direita, voltou o Guga. Por quê? Não sei. Mudou o meio-campo todo. Bernal, Martinelli, Lima, Canóbio de ala esquerdo. Dessa vez botou um ataque John Kennedy pela primeira vez como titular depois do retorno e Everaldo. E o que aconteceu com essa escalação, gente? O de sempre. Eu já me acostumei que os jogos do Fluminense contra qualquer adversário vão ser sempre ruins. Tá me lembrando lá aquela fase de 2021, 2020, 2018. Mas no início do jogo, os dois times erravam pra caramba, maltratavam a bola. Era um perde-ganha danado no meio-campo. Na saída de bola, o nosso querido Freitas praticamente errando todas as esticadas. A sorte é que o São Paulo recuperava a posse e devolvia para o Fluminense. O início do jogo era horroroso. O primeiro chute a gol foi do São Paulo, aos 16, que o Fábio pega em 2 tempos. O Fluminense com essa escalação bizarra, sem lado esquerdo, porque o Canóbio pega a bola, leva, cisca e volta. Não tinha jogada pelo lado esquerdo, não tinha jogada pelo lado direito, porque o Guga é um incapaz de passar do meio-campo. Não tinha criatividade no meio. O homem de criação era o Lima, aquela preguiça monstro. E uma dupla de ataque batendo cabeça. Então, assim, o Fluminense não tinha qualquer expectativa de atacar o São Paulo. A escalação foi muito, mas muito ruim mesmo. Raras foram as vezes que o time... Hoje eu não vou dizer o Fluminense não chutou a gol no primeiro tempo. Ele não chutou mesmo. O Fluminense raras vezes passou no meio-campo. E aí quem não viu o jogo pensa, não, o São Paulo massacrou. Longe disso, muito longe disso. Tanto que na primeira chegada efetiva do São Paulo, os caras fizeram o gol. E adivinha? Bola aérea. Mesmo com 3 zagueiros, o Fluminense tomou o gol. Após o cruzamento do Luciano de direita, ele acha a Arboleda, o Guga, que estava marcando o Arboleda, não sei porquê, ele não sobe. O Arboleda sim e faz o gol 1-0 para o São Paulo. 5º gol de bola aérea que o Fluminense toma em 6 jogos. E o erro do gol já começa, claro, na falha de marcação ali pelo lado esquerdo com o Freitas. O jogo continua da mesma forma, ruim, o São Paulo com um pouco mais de posse, até que aos 38 o São Paulo poderia ter ampliado. Jogada pela esquerda, a marcação do Fluminense fica olhando.
todo mundo observando, sai o cruzamento rasteiro, a finalização, Martinelli com a mão aberta, o árbitro marca a penalidade. Sorte que o Fábio ainda é uma das poucas reservas técnicas, porque ele pega a finalização do Luciano, São Paulo perde o pênalti. E a cada jogo, gente, o Fluminense piora. Sim, o primeiro tempo foi constrangedor. Mais um, sem chutar no gol, poucas vezes passando do meio. Por quê? A escalação que o Renato colocou em campo era impossível você tentar qualquer coisa. Você não tinha saída pelos lados, você não tinha criatividade no meio, um John Kennedy que parecia um juvenil, o Everaldo sendo Everaldo. Era uma escalação típica daquela de 2018, com aqueles jogadores lá, Robinho, Pablo Diego, ou 2020 lá com o Iago Felipe, que a torcida gostava, Hudson. Era um negócio assim, cara, assustador. Time apático, uma escalação esdrúxula, sem o menor sentido, marcação mal feita, e foi só 1-0. E aí, gente, no segundo tempo, o Renato faz um negócio que eu não me lembro, pelo menos no futebol brasileiro. O cara mexeu 4 vezes de uma vez só. Assim, tá escancarado que quando um treinador, no intervalo, queima 4 substituições, não dá para dizer que todo o time jogou muito mal o que aconteceu, mas que a culpa é só dos atletas. Quando o Renato mexe 40%, né, vamos colocar aí os 10 de linha, o Renato tirou 40% do time. Isso é uma confissão, uma confissão de erro. Ele não vai dizer isso na coletiva, ele vai colocar a responsabilidade no ombro dos atletas, como se ele não tivesse. E ele mexe por atacado, eu não lembro disso. Mexer 4 vezes no intervalo. Ele tirou Manuel, Martinelli, Canobi, John Kennedy, colocou Samuel Xavier, Hércules, Serra e Soteldo. De novo, mexe no esquema mais uma vez. Sai do 3-5-2, vai para o 4-3-3. O Guga vai fazer a lateral esquerda, o meio-campo com Bernal, Hércules e Lima, o ataque Serra, Soteldo e o Everaldo. Mas foi o São Paulo que chegou primeiro no segundo tempo. Uma defesa do Fábio com o pé no chute do Alisson. No minuto seguinte, o Alisson de novo chuta, o Fábio pega. E na terceira não teve jeito, gol. Ferreirinha chutou, a bola bate no braço do Serna, meio sem querer, depois volta no rebote, Bobadilha chuta, toca no braço do Luciano, entra. O juiz tinha marcado o gol, o VAR chamou e anulou. O São Paulo fez ainda o gol de novo. Voltou a fazer o gol, sem forçar, não precisou forçar. 13 minutos, Ferreirinha sozinho, de novo bola aérea. O 6º gol de bola aérea tomado em 6 partidas. Uma média de 1 gol tomado de bola aérea por jogo. Aí o Renato tirou o Lima, colocou o Ganso aos 25. A entrada do Ganso melhorou um pouquinho o toque de bola. O Fluminense conseguiu fazer um gol. Numa rara vez que o time conseguiu tocar a bola no campo de ataque, a bola vai do lado esquerdo para o Serna, ele cruza, o Alan Franco corta mal, e de primeiro Samuel Xavier faz o gol, a bola bate no canto direito do Rafael, 2-1. O Fluminense melhorou um pouquinho com a entrada do Ganso, muito pouquinho. Tentou trabalhar um pouquinho melhor essa bola. São Paulo naturalmente recua, o Fluminense passou a trabalhar mais, ensaiou uma pressão que não houve, e aí aos 45 no final, golpe de misericórdia, o Guga vacila, perde a bola para o Ferrarese, ela chega no tapa, no contra-ataque, tocou na saída do goleiro. 3-1, São Paulo quase que faz o quarto, uma jogada do Rodriguinho, ele faz fila e o Fábio faz uma defesaça, o Fábio impediu aí uma goleada do Fluminense, do São Paulo para cima do Fluminense. Gente, esse jogo escancarou para mim, não sei para vocês. Primeiro, assim, o óbvio, isso aqui a gente não precisa debater sobre isso, a gente vai falar, mas todo mundo sabe que o elenco do Fluminense é limitado, tem muitas carências, só o Mário que acha o time bom para cacete. Não vou falar do que é óbvio, o Fluminense precisa de reforços, ponto pacífico. Mas eu vou falar do que não é óbvio, e que as pessoas agora, com derrotas em série, passam a perceber. Que não existe trabalho tático do Renato Gaúcho. O que existia era um cara fora de série, que atuava por todos os lados do campo, que mascarava essa ausência de trabalho tático. E a saída do John Arias mostrou isso. O Renato, com toda a limitação do elenco, que, de novo, repito, precisa sim de contratações, muitas contratações, em quantidade e qualidade,
Mas o Fluminense não é o pior time do campeonato. E se tivesse um treinador melhor, faria esse time minimamente ser competitivo. E o Fluminense, além de estar sendo pessimamente escalado, com mudanças muito grandes, muito drásticas de um jogo para outro, de você não ter um padrão de jogo, esse time está apático. E o treinador está completamente perdido. O Renato está completamente perdido. Ou está querendo sair. Porque o que ele fez hoje, cara, com a escalação, depois a mexida, como é que você vai ter um entrosamento? Como é que você vai atrapalhar o seu adversário se você não define o jeito de jogar? Esse papo de que você se adapta ao adversário vai até a página 2. As pessoas precisam assistir o jogo do Fluminense e reconhecer o Fluminense jogando. O Fluminense de hoje é uma bagunça. E não vamos fechar os olhos, não. Antes do Mundial de Clubes, em que pese resultados que nós conquistamos, muitos deles na bacia das almas, com gol no finalzinho, jogando mal. Não vamos esquecer isso. Claro que teve alguns jogos que fomos bem, como o jogo do Internacional, que o Fluminense foi competitivo. Mas umas 3 ou 4, 5 partidas a gente ganhou com gol no final. E tinha um cara ali fora de série chamado John Arias. Hoje não tem mais. Então o Fluminense tinha um Oasis, que era o colombiano. Ele sai e ficou um deserto mesmo. E o treinador que poderia ser essa água para regar aquele frutinho, aquela planta, esse treinador, ele não tem a garrafa d'água, ele não tem um copinho d'água, ele não tem nada. Ele é tão desértico nas ideias quanto tecnicamente esse time. Por isso a thumb. Falta técnica, falta qualidade ao elenco e falta treinador que ganha quase 2 milhões de reais para tentar fazer uma equipe minimamente competitiva. E, gente, vamos parar para pensar. Quando um time inteiro joga mal, e hoje a gente livra quem? O Fábio só? Mais ninguém. Quando um time inteiro joga mal, pode ter certeza, o problema não é do time. Definitivamente não é do time. Quando você vê uma equipe desorganizada, com uma bola aérea defensiva que toma gol toda hora, isso é falta de treinamento, cara. Treinamento é repetição. E quem trabalha com futebol sabe disso. O time que tomou 6 gols de bola aérea em 6 jogos, me desculpe, não treina ou treina mal. Um time que não cria chance de gol, não é só falta de qualidade. Eu fiz um desafio para vocês no último Domini Pass. O elenco do Ceará é melhor do que o nosso. O elenco do São Paulo é melhor do que o nosso. São Paulo sem o Calleri, sem Lucas. O elenco do Mirassol é melhor do que o nosso. Isso aqui não é uma defesa ao Mário, longe de mim. Para mim é o principal responsável, lógico. Mas é possível fazer esse time jogar melhor, pô. Até porque já jogou. Aí você vai me dizer, Leandro, mas no Mundial o Renato acertou. Acertou. Mas dentro de uma circunstância, com uma mobilização extra, que certamente foi prometido uma premiação milionária, e os caras se doaram, queriam se mostrar para o mundo, quem sabe buscando uma transferência, e aí jogaram o que nunca jogaram na vida. E dentro de uma proposta de jogo, jogar fechadinho, atuar nos contra-ataques. Então a realidade já bateu a porta. O Fluminense precisa de reforços para ontem e precisa de um comando técnico melhor. E eu fico super à vontade aqui para criticar o Renato, porque eu fui contra a chegada dele. Mais uma vez, o chato de galocha aqui, o reclamão, preocupado com o Fluminense. Porque eu conheço o Renato Gaúcho, eu lembro de todas as passagens dele pelo Fluminense. Eu lembro que eu sofri. Se você é jovem e não viu, ainda bem. Mas escute quem viu. Não fica nessa do oba, 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 porque é o ano 30 do gol de barriga, o Renato é ídolo. Quem conhece o Renato Gaúcho não se espanta com o que a gente está vendo. É um treinador fraco, gente. Olha, longe de mim defender Mano Menezes, nunca gostei também de Mano Menezes, mas o trabalho piorou.
tira o Roseiral, que foi o Mundial, que foi uma coisa ali, quase que um sonho, o que sobra taticamente? E não vai adiantar você chegar aqui e falar fora Mário. O Mário foi eleito, ele só vai embora no final do ano. Pô, Leandro, mas já tá pagando 2 treinadores, vai pagar o terceiro? Vai pagar o terceiro, amigo. Ou vai pagar o terceiro ou vai continuar perdendo. Porque o Renato não é treinador. Pega a carreira dele, estuda a carreira dele. Isso eu fiz. Fiz e faço, porque eu acompanho futebol. O Renato, quando um time entra numa maré de resultados ruins, ele não consegue reverter. Pega o Fluminense dele de 2008, o que aconteceu? O Fluminense perdeu aquela Libertadores, foi um trauma na torcida e no treinador. Teve um podcast, eu não sei qual foi o jogador que falou que o Renato ficava meio aéreo assim nos treinamentos, depois da Libertadores, pensando na morte da Bezerra. O Fluminense saiu do Mundial, a torcida foi lá, recebeu no aeroporto. Agora tem até lá papelão com jogadores para você tirar foto em Laranjeiras. E parece que o cara entrou numa de acabou a vida, acabou o jogo, acabou o campeonato, acabou o ano, vamos fazer aqui um joguinho mais ou menos que vai dar, e não tá dando, cara. Então a primeira coisa é você contratar e contratar bem, o que é difícil com o Mário Bittencourt tocando esse processo. E o segundo é você atender pedido de Renato. Aí traz Soteldo pagando 30, 40 milhões com salário de 1 milhão. E agora tá fechando com o Vitinho, gente. O jogador que tá 2 meses sem clube, que ninguém quis, que o Fluminense tentou antes do Mundial e não quis vir por causa da violência do Rio. Aí ele não conseguiu nada e agora entende que o Fluminense pode ser uma saída. O Fluminense virou plano B pro Vitinho. O jogador que vai fazer 32 anos. Estava num futebol de baixa rotação, baixa intensidade, num time pequeno da Arábia Saudita. Ele não estava no Al Hilal, não estava no Al Nassr, estava no Al Ettifaq, que eu nunca ouvi falar. E pega os números dele, nem são números bons assim no futebol da Arábia Saudita. Esse cara agora vai vir como solução, como titular, para ganhar mais de 1 milhão, vocês têm dúvida? Então, gente, não é que o futuro é preocupante, não. O presente do Fluminense é tenebroso. Você não vê saída. É um incompetente na presidência, arrogante. É o incompetente no comando técnico, arrogante. São os apoiadores do presidente, os torcedores do presidente. Porque o Mário tem torcedor dele. Isso para mim é uma coisa absurda, cara. Foi assim com o Abad, com o Peter também. Na época da Flussócio lá, conseguiu cativar alguns torcedores de dirigente. Porra, parem com isso, cara. Político, quando você votou para presidente da República, para governador, para prefeito, você votou no cara. Vamos dizer que o seu candidato ganhou. Você fica torcendo para ele fazer uma boa gestão ou você fica cobrando para que ele resolva os problemas da sua cidade, do seu bairro, do seu estado? Por que em clube de futebol você tem a figura do torcedor de dirigente, que é um político que pediu o teu voto para resolver o problema? Por que ao invés de você torcer para ele, você não cobra dele, cara? Então, o Fluminense tem uma torcida muito passiva também, cara. É uma parte da torcida que se vende por ingresso de Flufest, por lugar no camarote, para viajar com a delegação para ser influenciador. Você tem uma imprensa que não cobra, que vai para a entrevista com medo de perguntar, medo de fazer uma pergunta desagradável e não conseguir exclusiva, e não conseguir aquela informação, né, de cocheira ali. Então a gente está lascado, cara.